Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma dica do casal. Hoje eu quero passar essa dica para você, uma dica preciosa quando um casal enfrenta um problema difícil e tem que lidar com esse problema. Mas antes de passar a dica, eu queria incentivar você a escrever quais são as suas dúvidas, para que eu possa responder aqui e ajudar você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, alguma pergunta sobre conflitos no casamento, seja qual for a área, você envia para mim aí, tá bom? Pode escrever aí nos comentários, enviar no direct do Instagram, enfim, dá um jeito aí, envia para mim, tá bom? E escreva que eu vou ter todo o prazer, a alegria de poder responder você. Agora, não tem muito tempo, a gente estava atendendo um casal, a Ângela e eu, e esse casal estava brigando muito, tava com muita dificuldade no casamento, uma discussão, uma brigaiada, e estava em ponto de separação. Eles estavam falando sobre isso, estavam discutindo muito, e nós começamos a aconselhar, e o problema, a dificuldade do casal, o conflito deles, quando é aquele problema que você olha assim e fala, rapaz, isso é um problemão, não é fácil resolver. E realmente não era um problema simples, não, era um problema difícil de solução. Mas a gente começou a perceber que a partir do momento que a gente aconselhava, ao invés de melhorar, as coisas não estavam algumas semanas que nós nos encontrávamos, até piorava. A situação estava pior, a gente ficou assim, pensando naquilo, né? Ficamos mesmo pensativos, mas o que será que está acontecendo com esse casal? Por que não tem melhorado? Por que a situação parece que está piorando a cada dia? E aí nós fomos conversar, né, e tentar achar qual era a dificuldade que eles estavam entrando para que a solução não viesse, para que o problema não tivesse nenhum progresso, ou para que a solução não tivesse nenhum progresso, para que as coisas não estavam melhorando. E na conversa com o casal, nós fomos começar a investigar como eles se tratavam, como eles estavam conversando, né? E dialogando até em cima daquilo que nós estávamos falando para eles. Como é que eles estavam fazendo todo aquele processo que nós dissemos para eles, como é que eles estavam gerenciando isso, e nós percebemos o seguinte, que ao invés de atacar o problema, eles estavam se atacando mutuamente. Sim, ao invés de ir no problema e buscar a solução em Deus para o problema, eles, ao invés disso, ao invés de guerrear contra o problema, eles estavam guerreando um com o outro. Eles estavam culpando um ao outro. Eles estavam apontando o dedo e xingando e esbravejando um com o outro. O problema nunca teria solução. Por quê? Porque ao invés de resolver o problema, de atacar o problema, atacar a dificuldade que trazia aquele conflito, eles estavam atacando a si mesmos. E aí, realmente não teria solução, não é? Não teria nenhum tipo de progresso. Olha o que Jó fez. Jó tinha um problemão, né? Leia a história de Jó, você vai ver, Jó tinha um problemão na sua vida. Mas Jó fez uma coisa muito importante. Jó não atacou seus amigos. Jó não atacou a sua esposa que disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó não atacou ninguém, né? Jó se curvou diante de Deus. E olha só que interessante que diz lá em Jó, no livro de Jó, capítulo 42, verso 10, diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deus mudou a sorte, mudou o destino de Jó, quando Jó, ao invés
de atacar seus amigos, começou a orar por eles. Quando Jó atacou, vamos dizer assim, atacou o problema, ao invés de atacar as pessoas. A dica do casal hoje é essa: vocês estão com um problema difícil no casamento de vocês? Estão com aquele problemão como esse casal? Vocês estão com dificuldade de resolver esse conflito? Concentre-se em não atacar um ao outro, em não ficar culpando o outro, em não ficar diminuindo o outro ou magoando o outro. Não, concentre-se em Jesus, em resolver o problema. Ataque o problema e não o seu cônjuge, e não o seu esposo, e não a sua esposa. Porque quando você ataca, ao invés de resolver o problema, você só adiciona mais dificuldade ainda dentro de um problema que já existe. Então, ataque o problema e não o seu esposo ou sua esposa. Dobre os seus joelhos diante do Senhor. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa. Antes de atacá-lo, ao invés de atacá-lo, ore por ele, ore por ela, tá bom? A dica do casal para você hoje é: preste muita atenção para que no meio dessa dificuldade você não esteja atacando o seu esposo, para que no meio dessa dificuldade você não esteja atacando a sua esposa. Ela não é o seu alvo e nem ele. É o problema que vocês têm que resolver juntos, unidos, e atacando um outro, vocês não vão conseguir. Essa é a nossa dica do casal de hoje. Se você tiver alguma dificuldade, envia para mim aí e eu vou ter uma alegria imensa em poder respondê-lo. Que Deus abençoe o seu casamento.